Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, Casa de Luz. Convido a todos a se colocarem na posição confortável. Vamos elevar a mente a Nosso Senhor Jesus Cristo, aos Espíritos de Luz, aos mentores de cada um, os mentores desta casa, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui e absorver da melhor maneira possível as palavras que a nossa irmã irá nos passar. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que toda luz que nós viemos buscar, que todo conforto espiritual que nós vamos buscar nessa casa, que todos sejam amparados para nós sairmos melhores do que aqui entramos. Bom, o tema é sobre os conflitos existenciais e a maturidade do espírito. Então, nos traz uma pergunta bem simples. A pergunta é bem complexa e vem repetindo-se ao longo dos séculos por historiadores, pensadores, filósofos, poetas e céticos. Vamos encontrar na doutrina espírita alguns elementos-chave na tentativa de esboçar uma resposta para a tão integrante pergunta. Somos espíritos imortais. Partimos da simplicidade contínua. Partimos da simplicidade e da ignorância. Estamos em processo contínuo de evolução através da lei de reencarnação, em busca da plenitude, nosso destino. Bom, então voltando à primeira frasezinha. Somos todos espíritos imortais. O que nos indica essa questão? Sabendo-se que nós, quando deixamos esse corpo de carne, quando nós desencarnamos, ou como alguns também podem dizer, quando nós morremos, em alguma linguagem. Mas nós, sabendo que somos espíritos imortais, sabendo que quando nós deixamos esse plano terrestre, o que morre é a carne. O espírito, nós sabemos pela lei, de Jesus, pelos estudos que nós vemos passando, nós sabemos que o nosso espírito, ele sobrevive e ele retorna a uma pátria espiritual. Partimos da simplicidade e da ignorância. Sabemos que aqui, quando viemos a esse planeta, nós éramos simples e ignorantes. E nós fomos passando por várias etapas, vamos assim dizer, por vários períodos, até chegarmos aos dias atuais. Como que nós chegamos aqui? Como é que nós conquistamos esse intelecto? E hoje a gente se faz muitas perguntas. Mas essa criança está com 3, 4 anos, 5 anos, mas parece um adulto. Muitas vezes a gente se pergunta, mas fulano está com uma idade, mas parece um ancião. E a gente começa a se questionar, mas tem 6 anos, tem 5 anos, mas quem ensinou tudo isso? Por que tem tanta inteligência? Ou por que tem tanta resposta para tudo? Com certa idade? E aí a gente remete ao primeiro estágio de que? Quantas reencarnações nós já passamos até chegar aqui? E um exemplo
exemplo, meus irmãos, que eu digo para vocês assim, agora eles são crianças. Hoje está cheia a casa de crianças, né? De anjos, né? Como a espiritualidade costuma sempre exemplificar. Agora eles são crianças. Mas quantas reencarnações eles já passaram? E a gente fica se perguntando, né? Assim como a gente vê crianças que trazem, né, uma certa pureza, de tudo amenizar, algumas também a gente sabe que traz uma certa inquietude, uma impaciência, um comportamento diferente, e assim nós temos hoje. E nós adultos, como já passamos por essa fase, também às vezes se perguntamos, mas não era assim no nosso tempo, mas são outros tempos. Só que também não é porque a gente está em meio a um tempo mais moderno, que tem muita tecnologia, é que a gente também não vai olhar algumas coisas e analisar. As nossas crianças precisam de limite, de educação, de um olhar. E é nós, pais, e não digo só nós pais, mas aqueles também que ainda não têm crianças, também tem que observar, né? E a gente fica se perguntando, tá certo, certa atitude? Quando a gente sabe que não tá, a gente tem que observar. Por quê? É como eu digo, agora são crianças, mas quantas encarnações elas já passaram? Por que é tudo tão perfeito na lei divina, na lei de Deus? Que elas vêm, nós temos que passar por todas as fases, até nós atingirmos a tal maturidade. E não digo somente a maturidade no jeito de falar, mas sim aquela maturidade do espírito. E quando eu pensei nesse tema, eu pensei também o que a gente passa na atualidade, no nosso cotidiano, com tantos conflitos e questões para resolver no nosso cotidiano, e em tudo que é lugar. Mas como que nós vamos atingir essa maturidade do espírito? Será que é só quando chegarmos a uma certa idade? Ou ela pode também ser antes? Depende de cada um, meus irmãos. Isso depende de nós. Depende da nossa reforma íntima. Depende como eu lido com os conflitos. E que conflitos são esses? O medo, a insegurança, né? São vários os conflitos. Como que eu lido? A doença. Bom, voltando então à primeira frase, que somos espíritos imortais em evolução. Esta é a grande realidade que precisamos assimilar, conscientizando-nos de que a vida humana é um período escolar, dentro de uma série de existências, onde nos educamos e reeducamos, sofremos, nos alegramos, erramos, acertamos, progredindo sem cessar. Meus irmãos, a vida é uma escola e a gente muitas vezes vai cair, e até o autor ele usa cair que nem uma criança cai quando está aprendendo a andar. Mas por que ele usa esse exemplo? Porque nós temos muitas vezes que voltar como se fosse uma fita a nossa vida, e voltarmos um dia eu era daquele tamanho,
Eu caí, eu levantei, eu aprendi, eu me reeduquei. E a nossa vida seria isso. Nós estamos aprendendo todos os dias, nós esmorecemos, nós ficamos doentes, nós ficamos tristes, nós nos alegramos, porque a vida é uma constância. E aí a gente fica assim, mas Deus, Jesus, eu volto lá para o Evangelho. Como que Ele quer que nós sejamos? Felizes? Mas não é uma sequência essa felicidade. Por quê? Porque nós estamos aqui encarnados em um processo de quê? De evolução. E não vai ser uma constância essa felicidade. E a gente vai passar por dificuldades para evoluir. E aí, mas não é para nós sermos felizes? Sim, mas são momentos. Que nem a tristeza. Não é para ser uma tristeza sequente. Eu vou ser triste o tempo inteiro. Aí depende. O estado que eu gostaria de estar. Nós passamos no momento por muitas dificuldades. E não é só na questão financeira e econômica, meus irmãos. É na questão existencial. Onde muitas pessoas se perguntam, e é no seu íntimo, e é todos os dias, da busca de saber quem é cada um. E temos que fazer essa busca para entendermos o porquê estamos aqui. Quando nós nos conhecemos, fica mais fácil de nós tentarmos nos corrigir. Aonde que eu tenho que acertar? Aonde que eu tenho que me melhorar? Vocês já devem ter escutado essa frase. Eu não preciso provar nada para ninguém, porque a prova é individual e é comigo mesmo. Quantos já não escutaram isso? Que nós não precisamos provar nada para ninguém. A busca da melhora, da reforma íntima, é com meu vizinho, é com meu parente? Não, é comigo mesmo. Quando a gente pensa que as coisas estão ruins, negativas, tristes, é culpa do fulano, foi ele que começou. A gente tem isso. Como seres humanos falhos, a gente tem a mania de apontar que foi o outro que começou, que foi ele que errou. E a gente esquece de olhar primeiro para dentro e pensar, será que não fui eu que não quis conversar? Será que não fui eu que não quis diálogo? Eu penso sempre em culpar o outro. Será que não fui eu que fiz a escolha errada? Aí eu sempre penso em culpar o outro. Porque as coisas estão assim? Então nós precisamos parar de culpar o outro e buscar a nossa consciência. Realmente, qual é a minha parte? Qual é a minha tarefa? Será que realmente eu estou fazendo as escolhas certas? E quando eu paro, eu tenho que fazer essa autoavaliação, esse autoquestionamento. Ou, peraí, tem alguma coisa errada, nós precisamos reavaliar. E muitas das vezes, como dizia Jesus, né, que a gente deve perdoar 70 vezes, 7 vezes o nosso semelhante. Por quê? Porque se eu não sou perfeito, como que eu vou julgar o outro? Eu cometi alguma coisa parecida. Não precisa ser igual, mas eu também cometi algo. Por quê? Porque eu ainda sou um espírito em evolução. E quantas vezes eu vou ter que reencarnar para tentar me melhorar aqui desse lado, que ainda não deu certo, aqui desse outro, que fiz algumas coisas, magoei alguém, disse algo que
não deveria. E é um autocontrole. Quando a gente cuidar, quando a gente amadurecer e pensar antes de dizer algo. É devagarinho, meus irmãos. E é todos os dias, como se fosse um treino. Eu devo fazer, todos nós devemos. Porque ninguém aqui é perfeito. Porque nós estamos ainda aqui encarnados, porque precisamos nos melhorar. Por que sofremos? Por que estamos aqui sofrendo com algumas coisas que não conseguimos resolver? Porque precisamos mudar algo em nós. Precisamos fazer a nossa evolução, o nosso crescimento. Ainda somos espíritos imperfeitos e não encontramos na infância espiritual. Ainda nos falta muito para alcançarmos a maturidade. Os erros que cometemos são deficiências na aprendizagem. Repetindo as lições, aprenderemos a não mais errar. E aí voltamos àquela frase: errei, vou pensar para não acontecer mais daquela maneira. Vamos usar um exemplo mais simples, né? Quando a gente vê algo errado, aquela criança fez ou falou ou cometeu e tu viu, mas tu deixou passar, tu não corrigiu. Temos que ter esse cuidado. Quem tem filho sabe, mas quem não tem, tem um irmão, tem um sobrinho. E se a gente está dando exemplo, a gente tem que ajudar na educação. E a gente tem que se dar conta no que eles estão fazendo ou que eles estão olhando, porque isso diz muito também, principalmente no comportamento. Essa reflexão é importante para percebermos que o erro ainda faz parte de nosso processo de aprendizagem. E o conflito surge como uma consequência natural de nosso estado de imperfeição. Vamos dar um exemplo do que a gente vê muito acontecer e cada vez as pessoas procurando ou um psiquiatra, ou um psicólogo, ou um terapeuta para conversar, para colocar os conflitos que não consegue resolver sozinho. A ansiedade. Parece simples, né? Mas a ansiedade está cada vez pior do que a depressão. Porque se fala mais ansiedade. E a gente fica pensando assim, pessoas que perdem o sono, pensando no que não conseguiu resolver ontem, algum problema da manhã não conseguiu resolver, já perde o sono. E a gente só vai lembrar, às vezes, no outro dia. Mas também tem aqueles que já sabem lidar, que não agarram o problema, soltam para o universo e diz: vai se resolver. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Mas nem todo mundo pensa igual. Nem todo mundo tem a mesma maneira de resolver os conflitos. Assim, no nosso processo de aprendizado, cairemos algumas vezes, da mesma maneira que cai a criança que está aprendendo a andar, como já usei o exemplo. Por que se dá o exemplo de uma criança? Porque nós temos que, muitas vezes, retornar àquela ideia. Como a criança é, quando ela está nesse processo, ela engatinha, ela vai se firmando, ela vai se segurando, muitas vezes ela vai cair. E em seguida ela vai se levantar. Porque o processo segue. O crescimento evolutivo, ele tem que seguir. E a gente pensa assim, ai, quem não estuda, quem não
retroceder? Não, não vai, mas também não vai evoluir. E cada um de nós, é individual essa luta, é com cada um. Porque se eu evoluir, se eu fizer a minha parte, todos os acontecimentos à minha volta vão melhorar. Alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que acreditar que existe esperança, que existe a evolução. Eu tenho que acreditar nisso aqui. Que somos seres imortais. Mas eu tenho que buscar. Todos os dias aqui. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não vou conseguir com perfeição terminar o meu dia dizendo eu fui um herói, eu usei a capa vermelha. Não é assim, meus irmãos. A gente vai conseguir às vezes porcentos, 5, 10, mas é todos os dias uma luta conosco mesmo. E eu tenho que dar a partida, eu tenho que iniciar essa evolução, eu tenho que me reformar. A reforma íntima, eu tenho que me autoavaliar, me conhecer para saber aonde estão os meus pontos negativos. E ali eu tenho que ver onde eu posso melhorar hoje um pouquinho, amanhã praticando uma boa ação, amanhã respirando fundo, entregando para o universo, claro que fazendo a minha parte, que não adianta também eu esperar que vá cair esmeraldas do céu, dinheiro do céu, resposta se eu não plantei nada. Eu tenho que fazer a colheita. Eu sou responsável pela colheita. Mas também é líquido e certo que alcançaremos a maturidade espiritual. Como um belo dia, a criança deixará de ser criança e tornar-se-á um adulto. São processos que nós temos que passar. Hoje eu estou em conflito comigo mesmo ou com alguma coisa que eu não consegui resolver. Ou seja, uma doença, ou seja, uma dívida, né? Ou seja, eu vou conseguir resolver. Eu vou fazer a colheita para poder colher. Não existe colher sem ter plantado. E começa por nós. A criatura humana está destinada à plenitude, avançando poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância, da má utilização dos recursos preciosos que lhe encontram alcance. Se nós pensarmos antes de nós agirmos, se nós pensarmos antes de nós falarmos algo que vá ferir o nosso irmão, já está sendo um grande crescimento conosco. Porque muitas vezes o circo se arma, meus irmãos, aonde a gente está, na família, no trabalho, até no trânsito. Está em nós estarmos numa sintonia harmônica de não cairmos na negatividade ou no conflito que está acontecendo que não nos diz respeito. Mas muitas vezes as pessoas se envolvem em algo que não lhe diz respeito. E aí disse assim, eu ainda fui tentar ajudar, mas de repente, às vezes a gente observar, o conflito está pegando fogo. Muitas vezes a gente se reguarda, ora, faz uma oração, mentaliza algo bom, mas não ajuda o incêndio a aumentar, porque aí também não está sendo algo positivo. Eu tenho que ir lá para ajudar, não para pegar
fazer o circo pegar fogo. Voltando então às questões dos conflitos existenciais. E são inúmeros, meus irmãos. Cada um passa por um. Às vezes o meu irmão está triste, o outro está ansioso. O outro está com uma vontade, tem um bom serviço e só reclama. Ai, que droga, eu tenho que levantar às 6 da manhã. Que bom que tu tem que levantar às 6 da manhã. Agradece, tem quantos na fila querendo um trabalho, querendo servir, querendo ter o salário do final do mês. E não tem. Porque tá assim de gente querendo trabalhar e falta trabalho. E às vezes aquele que tem é mal agradecido, só reclama. Porque também esse chefe só me coloca situações que não me agradam. Muda o pensamento, agradece, que chefe maravilhoso, abençoado. Muda o pensamento, quem sabe muda até o dia. A raiva, o medo, são várias as fobias. A culpa, o ressentimento, o ciúme, a ansiedade, a crueldade, a violência, o estresse, a drogadização, o álcool, a bebida, as drogas ilícitas. Meus irmãos, são inúmeros conflitos que cada um passa. Às vezes nem todos passam pela mesma situação. Somos espíritos imortais, imperfeitos e aqui encarnados e reencarnando para tentar nos melhorar. E Deus e Jesus nos dão a oportunidade, ó, vai lá, tenta fazer melhor dessa vez. E aí tu vem e repete os mesmos erros. E aí, por quê? Ah, mas eu tive a liberdade de escolha, eu tive o livre arbítrio. Mas e por que eu não escolhi diferente? Tinha os dois caminhos, por que eu resolvi escolher o outro? Eu tive a oportunidade de fazer o bem, tive, todos têm. Não podemos colocar a culpa no outro, porque todos têm as mesmas oportunidades. Isso eu falo para os meus alunos. Todos têm. Depende de cada um. Tu quer estudar, fulano não quer, nem abre o caderno. Todos têm, né? Todos têm a oportunidade de levantar, querer fazer diferente. Basta querer. E eu tenho que estar com a convicção de que eu quero mudar, eu quero ser melhor. Eu, não é o meu vizinho, nem minha parente. De fulano, para de beber, tu tá te matando. E aí ele ri, sou eu. Não escuto. Mas enquanto, meus irmãos, a gente não tem a consciência, não adianta o outro chegar e dizer, para de comer, daí quando vê, tu já não vai caber mais naquela calça. Não adianta. Não é verdade. A pura realidade. Enquanto eu não tiver a consciência de que eu estou errado, de que eu preciso mudar, ninguém vai mudar por mim. É eu que tenho que dar a primeira partida, de escolher sorrir, agradecer, respirar. Respira, para, tá agitada a situação hoje? Tá agitada. Respira então. Para que tu vai te ansiar mais? Não vai adiantar. Respira. Eleva o pensamento, a espiritualidade, porque jamais estamos sozinhos. E se nós pensarmos ao contrário, vem alguém te dar uma buzinada para dizer que tu tá sempre com alguém. Alguém que eu digo o espírito. E aí, conforme o nosso pensamento, é o que nós atraímos. Se nós ficarmos tristes, vamos dizer assim, ó, ai, cansei de viver, eu não quero mais. Se tu pudesse enxergar
quando a tua vibração baixa, vocês sairiam correndo. Digo isso pelos inúmeros livros que eu já li, espíritas, que falam sobre Chico, sobre Divaldo, que se nós enxergássemos tudo à nossa volta, ou sairíamos correndo, ou desmaiaríamos. Porque nem sempre a gente enxerga com os olhos espirituais coisas belas, coisas bonitas, anjos, como a gente gostaria de ver. Então, é agora, meus irmãos, mudamos o nosso pensamento e acreditamos que não estamos sozinhos, que a espiritualidade está junto de nós e que só basta um tantozinho assim, ó, de nós trocarmos a chave, virarmos a chave e dizermos: eu quero uma ajuda, Deus me ilumina. Faça a oração do coração. Pai Nosso é uma das orações dominicais mais importantes. Mas se vocês fizerem sem fé, sem acreditar, não façam. Nós temos que ter a convicção de que eu estou orando porque eu sei que eu vou ser escutado, porque eu sei que eu vou ser amparado. E quando eu falo nesse amparo, meus irmãos, eu digo para vocês, nós somos abraçados pela luz. Agradecemos, perdoamos, que se dá. Pelo tempo, eu vou tomar uma água para abastecer, porque eu fiquei sem voz. Obrigada. Somos todos alunos da grande escola da vida. E como eu iniciei a falando, e usando o exemplo de uma criança. E nós vamos, muitas vezes, olhando, acompanhando o crescimento das crianças, dos nossos filhos, dos filhos dos nossos amigos. E não vamos longe, a gente percebe o quanto eles estão vindo mais inteligentes. E muitas das vezes a gente vem para aprender com eles. É só nós percebemos o quanto eles vêm para nos ensinar. Recordemos que a vida é sempre uma grande escola. Cada criatura estagia no aprendizado de que necessita. E cada aprendizado é clima de trabalho, com oportunidade de melhorar. E aí a gente se pergunta, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu vim nessa família? E a frase aqui nos diz, nós estamos aonde deveríamos estar, com as pessoas que tínhamos que reencarnar. Temos aqui agradecer. Olhar de outra maneira aquele aprendizado. Parar de reclamar. E agradecer que eu tenho uma mão, porque eu tenho outra mão. Que eu olho para o lado, posso ter o meu irmão, que tem só uma e está bem feliz trabalhando. E saudável. E aí a gente só lembra quando está doente de agradecer a saúde. E é assim, meus amigos. Porque o ser humano somos nós. Somos assim. Muitas vezes temos que passar por aquele acontecimento para poder ser mais grato. Quando tu sabe da ferida do outro irmão e tu vê que a tua é bem pequena e tu começa a se encolher de vergonha e não reclamar tanto e agradecer mais. Que nós possamos
encarar de frente os nossos conflitos e não fazer o conflito do conflito, e sim tentar agradecer, perdoar, ser menos ansiosos e acreditar que Jesus está conosco, porque temos esperança. Muito obrigada, meus irmãos. Era isso. Faltou um pouquinho, Vamos nos colocar numa posição confortável, buscar para perto de nós nossos mentores, agradecer a oportunidade de estar nessa casa, que possamos levar com nós as palavras que a irmã nos colocou, pedir o amparo, a proteção da espiritualidade dos mentores desta casa, que possamos retornar aos nossos lares com segurança, com tranquilidade e melhores do que aqui chegamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.